outros direitos ou outras liberdades, né? Como a liberdade aí, o direito à preservação da honra, da imagem, da intimidade e também da vida privada, né? Então, vejo que está acima disso a liberdade de informação. Então, a liberdade de informação ela está se sobrepondo nessa decisão, nesse entendimento jus-realista. Na DPF 130, o STF decidiu que o direito à informação, a liberdade de informação, ela está acima de outras liberdades, porque esse direito à informação ele caracteriza o direito à personalidade, ou seja, o respeito às liberdades de criação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de informação, como vimos, previsto no artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. Em suma, a Constituição Federal de 88, ela reservou para a imprensa, para o papel, para o jornalista, um bloco normativo, né, que é o chamado bloco da comunicação social, está lá no capítulo 5, título 8º, né, título 8º da própria Constituição Federal, da comunicação social. Enfim, a imprensa, ela é uma rede, ela compõe uma rede, né, ou compõe, ao mesmo tempo, um conjunto de atividades que ganha aí a dimensão de instituição base. Por que instituição base? Por que o STF entende a imprensa como uma instituição base? Na verdade, é porque ela tem um poder, ou tem poderes, né? O primeiro poder, talvez aí o mais importante, o mais preocupante, é o que se vê, por exemplo, na DPF também 572, né, que versa sobre o inquérito 4.781, que é o famoso inquérito das fake news, né, 4.781 inquérito, e tem aí julgamentos já conferidos na ação de descumprimento de preceito fundamental número 572, pelo STF. Então, esse poder de influenciar cada pessoa por si, né, ou per si, melhor dizendo, como está lá na decisão da DPF 130, né, e também outro poder importante, que é o poder de formar a opinião pública, de formar. Então, são duas consequências aí desta liberdade de informação, prevista lá no artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. Primeiro, o poder de influenciar a sociedade e, segundo, de formar opiniões públicas ou opinião pública, analisando indivíduo por indivíduo, né? Então, a Constituição Federal, ela destinou para essa imprensa, né, para o direito da informação, o direito de controlar e também de revelar as coisas que acontecem no governo, as coisas que acontecem no Estado e também na própria sociedade. Então, tem que ter liberdade. Não pode haver restrição para que seja cumprido aí o mistério da liberdade de informação. Então, por isso, o controle e a revelação de fatos que acontecem tanto no Estado, tanto nas administrações públicas, considerando-se aí as esferas criadas pela organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, né? Então, tem que ter ampla liberdade para isso. Então, a imprensa, na verdade, ela é uma alternativa de dois lados, né? Como se chama, uma alternativa de caráter dúplice, porque ela também serve para a explicação ou a versão estatal do que acontece, ou seja, a versão do Estado em tudo que possa repercutir no seio da sociedade, em tudo que possa vir a repercutir no seio da sociedade. E também, né, como uma garantia de um espaço, né, um espaço que se destina à invasão, né? A invasão do pensamento crítico em qualquer situação ou em qualquer contingência. Então, vejo que a Constituição Federal, ela traz aí essa vedação, por exemplo, a censura, como prevê o artigo 220, parágrafo 2º, artigo 220, parágrafo 2º, exatamente
nessa linha, né, de garantir o chamado pensamento crítico, ou seja, a imprensa como uma alternativa, tanto para a proteção do cidadão, quanto para a informação do cidadão, quanto também para a manifestação do Estado dentro daquelas esferas da organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal. Logicamente, entende a Constituição Federal por pensamento crítico tudo aquilo que for plenamente comprometido com a verdade. Então, a verdade deve preponderar, né? Ou mesmo, além da verdade, a essência dos fatos acontecidos, a essência das coisas que acontecem tanto na administração pública, dentro das suas esferas, quanto no próprio seio da sociedade, não é verdade? Então, vejam que por isso, a imprensa ou o direito à informação, ele é dotado de potencial antecipação ou condição antecipatória de mentes e espíritos, né? Então, existe aí a questão da fake news exatamente nesse sentido. Qual é a intenção da fake news? Para que serve a fake news? Conforme é constituída pela ADPF número 572. 572, ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, veja que essa norma toda trazida aí pela Constituição Federal, ela traz aí no sentido que iguala, ou seja, traz uma paridade, ou seja, trata como sinônimo, né, a liberdade, a primeira liberdade, que é a liberdade de informação jornalística, e a segunda liberdade, que é a liberdade de imprensa. Então, existe liberdade de informação jornalística como sinônimo da liberdade de imprensa. E com isso, logicamente, não cabe aí qualquer tipo de censura prévia, como se vê, por exemplo, no mandamento explícito no artigo 220, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, veja que não existe aí qualquer tipo de censura, não pode haver qualquer tipo de censura a um direito que é assinado, né, e penhorado, ou seja, assegurado, da mais cara dos princípios, o mais caro dos princípios, que é o princípio da dignidade humana, conforme prevê o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, como um preceito extremamente importante, um preceito extremamente fundamental da República Federativa do Brasil. Assim como também deve-se analisar, né, o mais evoluído estado de civilização, ou seja, faz parte do Estado de Direito, como prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, onde diz que ninguém é obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa só se houver uma lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Fora isso, teríamos aí, na verdade, o chamado estado de natureza, né? O estado de natureza é aquele estado em que cada um faz o que bem entende, a lei que prevalece é a lei do mais forte, não existe uma regra, não existe um contrato social, né? O contrato social aí que foi delimitado, que foi sonhado, né? Tanto pelo Thomas Hobbes, né, quando escreveu o Leviatã, né, diz que o homem é o lobo do próprio homem e tal, em função disso, né, desse estado de natureza, também do John Locke, o liberal John Locke, e principalmente o Jean-Jacques Rousseau, um socialista, né, já que o John Locke era um liberal e o Thomas Hobbes um absolutista, né? Então tivemos aí o Jean-Jacques Rousseau com o contrato social, que é exatamente isso, ou seja, todos aceitam um contrato para bem viver, todos aceitam um contrato que é a própria lei, né? Aquilo que estipula limites aos direitos, por isso todos os direitos são sempre tratados de forma relativa, não existe um direito absoluto, em função exatamente disso, desse princípio
que visa a evolução desse estado de civilização. Então, temos aí, por isso, a não interferência no exercício da profissão de jornalista. O artigo 220 da Constituição Federal, ele radicalizou e também alargou, né, o regime de plena liberdade, ou seja, liberdade ampla, plena de atuação da imprensa, né, porque, na verdade, temos aí dois motivos